Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que entendeu que um hospital privado, quando ele presta serviço por determinação judicial a uma pessoa que deveria ter sido atendida pela saúde pública, deve ser ressarcido da mesma forma que a saúde pública é ressarcida quando ela atende uma pessoa que tem plano de saúde e deveria, portanto, ser atendida por um hospital privado. Ficou um pouco confuso? A gente vai esclarecer no vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria, é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo. Antes da gente começar a analisar essa decisão, eu quero chamar a atenção para que você que está me assistindo preste bastante atenção no conteúdo dessa decisão, porque ele é muito rico. Eu queria frisar como que às vezes ler uma decisão judicial do STF, do STJ, pode trazer um conhecimento muito grande para a gente acerca de determinado assunto, e inclusive de questões que ultrapassam a discussão. Quem assistiu o começo do vídeo pode pensar, é só para saber de que forma um hospital privado vai ser ressarcido quando ele presta serviço para uma pessoa que deveria ter sido atendida pela saúde pública. Mas ela vai acabar tratando sobre questões muito além disso, vai fazer um apanhado histórico acerca da evolução do direito à saúde no Brasil, vai tratar sobre a questão da propriedade privada. Então, ler uma decisão judicial do STF, mais do que entender o entendimento que foi adotado num caso concreto, é também aumentar o repertório, ter referência de livros, citações, entender um pouco a evolução histórica, trazer questões sobre filosofia. Então é muito legal abrir uma decisão judicial e conseguir ler e entender do que ela está falando. Por isso que eu sigo falando da importância do conteúdo produzido aqui no canal. Mas, sem mais delongas, vamos à análise. Bom, esse caso concreto, ele tem origem num recurso extraordinário que foi interposto pelo Distrito Federal contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que condenou o ente federativo a pagar, por serviços de saúde prestados por estabelecimento privado, em cumprimento de ordem judicial, preço arbitrado pela unidade hospitalar. O Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, pretende a reforma do acórdão para que as despesas médicas cobradas pelo estabelecimento privado sejam pagas de acordo com os parâmetros e valores estabelecidos pelo SUS para a remuneração da rede complementar de saúde, unidades privadas credenciadas para atendimento público. Sustenta que a imposição de pagamento com base no preço arbitrado pela prestadora privada violaria os artigos 5º caput 106 e 199, parágrafo 1º da Constituição Federal. Aqui no início do voto do relator Luiz Roberto Barroso, vocês já vão começar a entender um pouquinho melhor do que tratava esse caso concreto. Um indivíduo precisava com urgência de um leito de unidade de tratamento intensivo e não havia disponibilidade na rede pública. Esse indivíduo ajuiza uma ação judicial e obtém uma ordem para ser internado em uma unidade de instituição privada às expensas do poder público. Ele, de fato, foi internado em uma unidade da Unimed Brasília. Feito o atendimento, a unidade privada Unimed apresentou a conta para que fosse paga pelo Distrito Federal. O Distrito Federal se recusou a pagar a conta porque disse que só a pagaria se aplicasse a tabela do SUS e não a tabela privada daquela entidade hospitalar. O juiz de primeiro grau acolheu o pedido da defesa do Distrito Federal e determinou que se pagasse pela tabela do SUS. No entanto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reformou essa decisão e determinou que fosse pago o preço privado, que era, na ocasião, cobrado pelo hospital. Esclarecendo brevemente, uma pessoa, então, ela precisava de atendimento urgente, só que não tinha vaga no SUS. Então, ela entrou com uma ação obrigando o SUS a fornecer uma vaga. Só que como não tinha vaga e é impossível criar uma vaga magicamente, foi determinado por ordem judicial que, então, o Estado pagasse o atendimento daquela pessoa numa rede particular, num hospital privado.
Só que esse hospital privado, ele não tinha parceria com a saúde pública, porque tem uma parceria da saúde pública que faz o convênio e essa parceria ela é paga por meio da tabela SUS. E aí, pois bem, não tinha essa parceria, mas teve a ordem judicial, a pessoa foi atendida nesse hospital privado, que era da Unimed, e depois esse hospital foi cobrado do Estado, por meio daquela ação, o pagamento dos valores despendidos, das despesas hospitalares. Da mesma forma que o hospital cobraria de qualquer outro particular que fosse atendido de forma particular no hospital. Só que o Estado falou, não, eu só vou pagar de acordo com a tabela SUS, da mesma forma que eu pago para os hospitais que têm convênio com o poder público. E aí foi que gerou toda essa discussão. Em primeira instância, o juiz entendeu que tinha que ser pago de acordo com a tabela SUS, sim. E em segunda instância, foi entendido que não, que deveria pagar o valor que o hospital cobraria de qualquer outra pessoa, porque o hospital é privado e não tem convênio com o poder público. E aí, contra esse acórdão do Tribunal de Justiça, o Distrito Federal entrou, então, com recurso extraordinário, falando que tinha que, sim, ser seguida a tabela SUS. E é a partir daí, portanto, que vai se iniciar a discussão desse caso concreto, começando pelo voto do relator Luiz Roberto Barroso. Ele vai começar fazendo um breve apanhado da evolução do direito à saúde no Brasil. Então, a Ordem Constitucional da Saúde, que antes do Sistema Único de Saúde, antes da Constituição de 1988, tinha 3 categorias, digamos assim, de destinatários. Os que podiam pagar efetivamente pelo sistema privado, os segurados da Previdência Social e um grande contingente de brasileiros que não podiam pagar o preço privado e nem eram beneficiários da Previdência Social. Tragicamente, até 1988, 3/5 da população brasileira não tinham qualquer tipo de garantia de atendimento à saúde. Sobrevém a Constituição de 1988 e é instituído o Sistema Único de Saúde, hoje em dia o maior sistema público universal de saúde do mundo, que atende 72,1% da população brasileira. O sistema triplica sob a Constituição de 1988 e, ainda hoje, por problemas de saturação e por problemas de subfinanciamento, nem sempre é capaz de acudir todas as demandas. O subproduto disso, presidente, como bem sabemos e já enfrentamos a questão aqui outras vezes, tem sido uma judicialização da saúde. A primeira fase da judicialização era a determinação de que hospitais ou médicos fizessem o milagre de gerar no sistema vagas que não existiam. Constatada essa impossibilidade, a judicialização tomou um outro rumo, e a alternativa que se delineou foi a determinação, por ordem judicial, de internação em rede privada às expensas do poder público. E, diante disso, ele vai começar a tratar do papel da iniciativa privada diante desse problema. Pela Constituição brasileira, que concebeu o Sistema Único de Saúde, o sistema de saúde no Brasil é predominantemente público, mas a Constituição admite expressamente a assistência privada à saúde. É um serviço de grande relevância pública, portanto, amplamente regulamentado e fiscalizado pelo poder público, mesmo quando prestado privadamente. A Constituição prevê 2 modalidades de prestação de serviço público de saúde por agentes privados, o que se chama de saúde complementar e o que se chama de saúde suplementar. A saúde complementar funciona como uma linha auxiliar direta de prestação pública do serviço. Ela se integra ao sistema público geralmente mediante convênio, ou seja, um ato de natureza negocial. Os hospitais privados podem, se assim o desejarem, alinhar-se ao sistema público de saúde, celebrando um convênio, um ato negocial. É o que consta do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição. Aí ele vai citar. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Se o hospital privado, a instituição privada, aderir voluntariamente ao SUS, mediante convênio, essa instituição terá seus serviços remunerados pela tabela do SUS, conforme dispõe expressamente a lei. É a Direção Nacional do SUS que determina quanto vai ser pago à instituição privada que aderir ao modelo de saúde complementar. Como eu falei, nesse caso, o hospital onde a pessoa foi atendida não era conveniada, ou seja, ela não aderiu a esse modelo. Por isso que gerou a discussão se devia ser paga por essa tabela SUS para quem é conveniado ou se o hospital poderia então cobrar o valor que ele cobra de qualquer outra pessoa numa situação de atendimento particular.
Essas instituições privadas que prestam serviços de saúde sem convênio com o SUS são identificadas como instituições da saúde suplementar. Abrange as atividades dos profissionais de saúde, clínicas e hospitais particulares, bem como operadoras de planos de saúde que não firmaram qualquer vínculo com a administração pública. A saúde suplementar é regida pela Lei 9.056 de 98, Lei dos Planos de Saúde, e também pela Lei nº 9.661 de 2000, que instituiu a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Eu já falei diversas vezes sobre essa lei aqui, inclusive quando eu estava lendo essa decisão, eu fiz a citação do acórdão que trata sobre o fato dessa lei 9.656 de 98 não retroagir no tempo, e, portanto, os contratos anteriores a essa lei de 98 são regidos exclusivamente pelo CDC, um entendimento do próprio STF, que nesse caso acabou não sendo falado. Ele falou só da Lei 9.656 de 98, mas o CDC também é aplicado nessas relações de particulares com os planos de saúde. Compreendido que o modelo tem instituições públicas, instituições conveniadas e instituições totalmente privadas, cuida-se agora de saber, para deslindar essa questão, de determinar qual é a natureza do serviço prestado por entidade privada por determinação judicial devido à falha no serviço prestado por instituições públicas. E aí que ele vai começar, então, a dizer qual que é o entendimento dele. Aí ele vai falar: a prestação de um serviço de saúde por ordem judicial não constitui um ato negocial. Constitui, na verdade, um ato de intervenção estatal na propriedade privada, por determinação de um juiz de direito. Como é que se qualifica no direito brasileiro, nessas circunstâncias, a intervenção estatal na propriedade privada? Trata-se, na verdade, de uma requisição administrativa que tem previsão no artigo 5º da Constituição, que fala no inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. O Estado, portanto, pode requisitar propriedade particular mediante indenização. No caso específico de saúde, há um dispositivo próprio na Lei 8.080, o artigo 15, inciso 13, que prevê: para atendimento de necessidades coletivas urgentes transitórias decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Aqui estamos claramente diante de um ato de intervenção estatal na propriedade privada, mediante requisição, que por mandamento constitucional e legal depende do pagamento de indenização. Cumpre, portanto, agora, para solucionar o problema trazido neste processo, determinar qual é o critério constitucionalmente adequado para o ressarcimento da empresa privada, da iniciativa privada, do hospital particular que prestou o serviço a uma pessoa, cliente do SUS, que não encontrava vaga no SUS diante de uma emergência. Com base nisso, ele vai falar que violaria claramente a iniciativa privada submeter alguém à fixação unilateral de preço pelo Estado quando não houve adesão por convênio ao Sistema Único de Saúde. Mas, como não há uma norma específica para reger esta matéria, execução de serviços de saúde por instituição privada não conveniada em razão de ordem judicial, ele entende que devia ser aplicada uma regra análoga, que, a seu ver, aplica-se com perfeição à hipótese que estamos discutindo. Essa regra que ele está mencionando prevê o critério pelo qual as operadoras de planos de saúde privados irão ressarcir o SUS quando o hospital público conveniado atender consumidor ou contratante de plano privado de saúde. É o que diz a Lei 9.656 de 98 em seu artigo 32. Se alguém que seja beneficiário de um plano de saúde, cliente de um plano de saúde, for atendido não na rede privada, mas na rede do SUS, seja em hospital público, seja em rede conveniada, o plano de saúde deverá reembolsar ao SUS o custo referente àquele atendimento de acordo com critérios fixados pela ANS. Então, ele vai concluir que está determinando que o SUS reembolse na iniciativa privada pelo mesmo critério que na iniciativa privada deve reembolsar o SUS na hipótese inversa.
O que fez o ministro Barroso, então? Ele adotou um critério que não tinha sido requerido por nenhuma das partes. Ele adotou uma terceira opção. Nem a tabela SUS e nem a cobrança do valor que o hospital cobraria de qualquer particular que fosse atendido. Vai ser utilizado o mesmo critério que é utilizado quando o particular tem que devolver ao SUS por um atendimento que deveria ser prestado às expensas do plano de saúde que a pessoa tinha, mas acabou não podendo utilizar, também por uma falha de serviço da rede privada, também pelo fato de a rede privada está lotada, por qualquer outra razão. Desde já eu ressalto que todos os outros ministros concordaram com o ministro Barroso no entendimento que ele adotou, e a partir de agora a gente vai analisar só algumas ressalvas que foram sendo levantadas ao longo do julgamento para trazer alguns pontos que os outros ministros achavam importante deixar claro no julgamento. Então vamos lá. O ministro Nunes Marques, no voto dele, ele vai falar que concorda e tudo, mas que ele faria uma ressalva, que ele acrescentaria, sem prejuízo que o Congresso Nacional venha a regulamentar. Esse tipo de sentença da categoria manipulativa não só adiciona, traz uma tabela que não foi instituída para esse fim, mas também não subtrai do parlamento a possibilidade de revisar e, a qualquer momento, criar instituto próprio. Nós estamos aqui dando uma solução que, por enquanto, a legislação não apresentou de forma específica. Só que assim, gente, eu achei que essa ressalva que ele fez foi completamente desnecessária, porque é evidente que qualquer questão que for decidida pelo judiciário, se vier uma lei que foi aprovada em todas as fases do processo legislativo e sancionada e entra em vigor, essa lei ela vai valer, evidentemente, acima de qualquer decisão judicial que diga o contrário que for a ela anterior. Porque a gente está num país de civil law. A lei que regula as situações. Nesse caso, o STF estava dando uma solução para a qual a lei não tem solução específica. A partir do momento que vier uma lei que traga uma solução específica e que fale para os casos em que, por ordem judicial, o hospital particular prestar serviços a uma pessoa, o ressarcimento que o Estado deverá fazer vai ser de acordo com a tabela SUS. Se vier uma lei que fale isso, é isso que vai valer. A não ser que depois seja verificada alguma inconstitucionalidade. Já falei aqui sobre a diferença entre inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Mas isso é depois. A partir do momento que vem uma lei, é ela que vale. Tá? Então, essa ressalva que foi feita seria desnecessária. A gente está num país de civil law. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando a diferença entre civil law e common law, mas basicamente civil law é o país que tem as suas leis escritas e elas que prevalecem. E aí o judiciário ele vai interpretar essas leis diante dos casos concretos. E no common law, o direito ele vai sendo criado com base nesses julgamentos e vai sendo pelo direito comum. Assim, muito sucintamente é isso, mas a lei sempre prevalece. E é uma discussão que provavelmente também foi trazida por conta dessa questão dos precedentes no Brasil, que geram muita discussão, mas os precedentes, eles não estão acima do que diz a lei. Os precedentes, eles interpretam a lei diante dos casos concretos. Se vê um precedente que nega totalmente o que diz a lei, esse precedente, evidentemente, não pode valer, porque ele está agindo contrário ao que diz a lei explicitamente, né? A gente sabe que, infelizmente, às vezes acontece esse tipo de coisa. Mas, nesse caso, essa ressalva, a meu ver, desnecessária. A segunda ressalva que o ministro Nunes Marques vai fazer, e essa sim relevante, é com relação ao momento em que esse pagamento vai ter que ser efetuado pelo Estado ao hospital particular. Ele vai falar que esse pagamento não pode ficar sujeito a precatórios, e sim tem que ser pago imediatamente. Então ele vai dizer o seguinte: é um terceiro que não integra a relação processual. O litígio é entre o particular e o poder público, e um terceiro é chamado a solucionar o problema, assim como um perito que vem aos autos e executa a sua tarefa, e o poder público deposita imediatamente. Entendo, e não sei se essa é a ideia de Vossa Excelência, que neste caso, também como obrigação de fazer, o poder público tem de fazer frente a uma obrigação de pagamento imediato, em vez de mediante o sistema de precatórios. Queria falar, não é justo, né? Eu estou chamando o hospital para resolver um problema do próprio poder público e ainda vou submeter ele ao regime dos precatórios, que é lento, demorado, e enfim. Outra ressalva interessante que foi feita pelo ministro Gilmar Mendes para justificar o acompanhamento dele ao voto do relator foi no sentido de que adotar a posição de determinar o ressarcimento pela tabela do SUS de atendimento na rede privada seria beneficiar o poder público renitente em cumprir seu mandamento constitucional, além de trazer situação mais cômoda ao se desincumbir de seu mister, sempre repassando à iniciativa privada os ônus de
proceder ao atendimento de pessoa unicamente vinculada ao SUS, em detrimento da livre pactuação do valor de mercado na prestação de serviço público complementar de saúde na rede privada. Ou seja, ele falou que, assim, sujeitar ao pagamento da tabela do SUS seria como estimular que a saúde pública continuasse deficiente e deixando de atender as pessoas que ela deve atender. Porque seria muito cômodo falar, tá bom, vai por ordem judicial, essa pessoa vai acabar sendo atendida num hospital particular. E aí esse hospital particular vai ser ressarcido da mesma forma que todos os hospitais que são conveniados ao poder público. Então, ele fala que isso seria realmente um estímulo à saúde pública permanecer deficiente. Apesar dela já ser muito boa no Brasil, ela continua sendo, infelizmente, deficiente, não consegue atender a toda a população com qualidade, eficiência e tempo hábil, né, e celeridade. E outra ressalva interessante que o ministro Gilmar Mendes faz é de que a adoção dos valores de ressarcimento pelo artigo 32 da Lei 9.656 de 98 não pode levar à situação fática de sequer cobrir os custos da prestação dos serviços médicos, de sorte que deve ser possível ao hospital ou ao profissional particular comprovar que o custo do serviço em si foi superior ao valor fixado naquela fórmula, sob pena de enriquecimento ilícito da fazenda pública, locupletando-se do segundo setor na área de saúde complementar. Ele falou então assim, beleza, a regra pode ser essa, mas tem que ter uma exceção para falar assim, se o hospital particular comprovar que aquela tabela não é suficiente, que aquele cálculo não é suficiente para sequer cobrir os custos, gerando, inclusive, perda, não é nem lucro, vai gerar prejuízo financeiro para o hospital, ele tem o direito de comprovar isso para que ele seja ressarcido no mínimo num valor que ele não tenha prejuízo, mas também não tenha lucro, mas que ele não fique com prejuízo causado pelo poder público. E foram essas as ressalvas, todo mundo acompanhou o entendimento do ministro Barroso, por unanimidade, portanto, eles deram parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar que o ressarcimento fosse de acordo com a mesma fórmula que é utilizada para que os planos de saúde ressarçam o poder público quando é utilizado o SUS ao invés de um hospital particular. E, como sempre nesses casos, foi fixada a seguinte tese. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Então, por hoje foi isso, espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Também deixem nos comentários suas opiniões, concordam, se achavam que o entendimento deveria ter sido outro, se achavam que deveria ter sido pela tabela do SUS, se achavam que deveria ser cobrado o valor que o hospital cobraria de qualquer outro particular. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês inclusive conseguem fundamentar essa opinião com base em algum artigo, em algum entendimento. E é isso, não se esqueçam de novo de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema. Muito obrigada e até breve!